A xícara de café tremia em suas mãos quando ela se aproximou da mesa 7, e Luke Morrison percebeu imediatamente. Com 2 metros de altura e um físico robusto, o ex-soldado do exército havia aprendido a ler as pessoas da mesma forma que outros leem jornais, rapidamente e com precisão devastadora. O que ele viu fez seu maxilar se contrair por trás da barba por fazer. Sarah movia-se entre as mesas com a graça experiente de alguém que aperfeiçoara a arte de ser invisível, mas os olhos treinados de Luke captaram que todos os outros no único restaurante de Millbrook optaram por ignorar. A base na sua bochecha esquerda estava um pouco espessa demais. O seu sorriso nunca chegava aos olhos. E quando se inclinou para reabastecer o café do homem de fato caro na mesa 3, ela estremeceu, apenas ligeiramente, mas o suficiente. Luke já tinha visto essa careta antes. Em Kandahar, nos rostos de civis presos entre o fogo cruzado e a suposta proteção. A ironia não lhe escapou. Ele tinha viajado meio mundo para lutar contra monstros, apenas para encontrá-los prosperando em uma pequena cidade americana, escondidos atrás da respeitabilidade e do café da manhã. Mais café, querido. A voz de Sarah trazia a alegria treinada de alguém que havia aprendido que pessoas invisíveis viviam mais. Luke estudou o rosto dela enquanto ela servia, observando como ela mantinha os olhos baixos, o leve tremor em sua mão que não tinha nada a ver com cafeína. 26 anos, talvez 27, com aquele tipo de beleza cansada que falava de sonhos adiados e esperança racionada por colheres de chá. Obrigado, disse-lhe baixinho, sua voz carregando a calma controlada que uma vez manteve seu esquadrão vivo em território hostil. Foi então que ele viu claramente a sombra de um hematoma ao longo da mandíbula dela, pintada com corretivo que não conseguia esconder completamente a verdade por baixo. Luke apertou a xícara com mais força enquanto as lembranças voltavam sem serem convidadas. Sua irmã Emma, inventando desculpas para os acidentes do namorado. As promessas de melhorar. O silêncio que se prolongou até que fosse tarde demais para quebrá-lo. O empresário na mesa 3, Derek Ashworth, de acordo com a placa de identificação em sua pasta, ergueu os olhos do celular com a arrogância de alguém que nunca ouviu um não. Ei, querida, esse café esfriou. Você vai ficar aí sonhando acordada ou vai fazer o seu trabalho? Os ombros de Sarah ficaram tensos, e Luke viu seu rosto se transformar em uma máscara de desculpas que lhe revirou o estômago. Isso não era serviço, era sobrevivência, realizada diariamente para um público que fingia não ver o espetáculo. Claro, me desculpe, ela sussurrou, pegando a cafeteira com as mãos que tremiam um pouco mais do que antes. Luke passou 12 anos em zonas de combate, mas algo em ver essa violência silenciosa se desenrolar em plena luz do dia, cercado por pessoas que preferiram a cegueira à ação, acendeu uma raiva familiar em seu peito. O tipo de raiva que uma vez o tornou lendário entre sua unidade por sua criatividade na resolução de problemas. Enquanto Sarah corria para a cozinha, o olhar de Luke a seguia, catalogando detalhes da mesma forma que ele costumava marcar as posições inimigas. A maneira como ela favorecia o lado esquerdo. Como ela recuava quando o cozinheiro, um homem de peito largo e olhos cruéis, gritava ordens de trás do balcão. A maneira experiente com que ela se fazia pequena, como se ocupar menos espaço pudesse de alguma forma torná-la mais segura. Se você já está envolvido na história de Sarah e quer saber o que Luke fará a seguir, não deixe de se inscrever, porque o que acontecerá nos próximos minutos desafiará tudo que esta cidade pensava saber sobre justiça, proteção e quem são realmente as pessoas perigosas. Mas Luke Morrison não havia sobrevivido a 3 missões tomando decisões impulsivas, e não estava disposto a começar agora. Às vezes, a arma mais poderosa não era a que você disparava primeiro, mas aquela que ninguém via chegar até que fosse tarde demais para fugir. Derek Ashworth representava tudo que Luke havia aprendido a desprezar durante seus anos no exterior: poder sem responsabilidade, crueldade disfarçada de autoridade. O homem exibia seus privilégios como um perfume caro, avassalador e impossível de ignorar. Luke observou rolar a tela do celular, descartando a existência de Sarah entre ligações de negócios e suspiros teatrais de irritação. Dani, prepare esses ovos. Sarah errou outro pedido, gritou o cozinheiro por trás do balcão, embora Luke não tivesse testemunhado tal erro. O crachá do homem dizia pet, mas seu comportamento gritava predador. Braços grossos cruzados sobre uma barriga de cerveja, olhos que acompanhavam os movimentos de Sarah com o cálculo voraz de alguém que havia aprendido que o silêncio de uma cidade pequena era seu maior aliado. A correria da manhã proporcionava o disfarce perfeito para a observação. Luke contou 12 outros clientes, cada um deles um mestre em cegueira voluntária. O casal de idosos na cabine do canto, absorto em suas palavras cruzadas. Os operários da construção civil no balcão,
discutindo planos de pesca para o fim de semana. A jovem mãe balançando seu filho pequeno, navegando pelas redes sociais. Todos eles testemunhas de uma performance diária de terrorismo psicológico, todos eles optando pela ignorância. Sarah. A voz de Pat estalou como um chicote. A mesa 6 quer a conta. Ande logo. Luke olhou para a mesa 6, vazia há 10 minutos. Não se tratava de eficiência, mas de controle. De lembrar a uma mulher vulnerável que seu valor era medido pela rapidez com que ela podia desaparecer e reaparecer quando mandavam. Sarah apareceu na mesa 6 com velocidade treinada, o rosto cuidadosamente inexpressivo ao perceber a fraude. Pat observava da porta da cozinha, um sorriso satisfeito nos lábios. Derek Ashworth ergueu os olhos do celular apenas o tempo suficiente para apreciar o espetáculo, depois voltou à tela com a expressão entediada de alguém acostumado a se divertir às custas dos outros. O treinamento militar de Luke o ensinara a identificar redes inimigas, e ele estava testemunhando uma em tempo real. Pat fornecia o assédio diário, a erosão sistemática da autoestima. Derek representava a base de clientes privilegiados que exigiam perfeição, oferecendo nada além de desprezo. E a maioria silenciosa. Eles eram os facilitadores, aqueles que mantinham a máquina funcionando por meio de uma cegueira estratégica. Com licença, querida. A voz de Derek ecoou pela lanchonete com volume deliberado. Este bacon está mal passado. Você está tentando me envenenar? O bacon estava perfeitamente crocante. Luke podia ver isso de onde estava. Mas Derek não estava reclamando da comida. Ele estava estabelecendo domínio, lembrando a todos os presentes que algumas pessoas eram importantes e outras existiam apenas para sua conveniência. Sarah se aproximou da mesa de Derek com a postura resignada de alguém caminhando em direção a uma surra inevitável. Sinto muito, senhor. Vou providenciar um novo pedido imediatamente. Na verdade, não. Derek recostou-se em seu banco, saboreando o momento. Quero falar com seu gerente. Esse tipo de incompetência é exatamente o motivo pelo qual lugares como este permanecem de segunda categoria. Pat saiu da cozinha com o timing teatral de um artista experiente, limpando as mãos gordurosas no avental. Qual é o problema aqui? Luke observou a dança coreografada da humilhação se desenrolar. Derek, o cliente privilegiado exigindo satisfação. Pat, o gerente abusivo ansioso para demonstrar sua autoridade. Sarah, o bode expiatório preso entre dois homens que aprenderam que poder significava nunca ter que se desculpar por sua crueldade. Sua garçonete parece confusa sobre segurança alimentar básica, anunciou Derek, sua voz ecoando por todos os cantos da lanchonete. Talvez ela precise de algum treinamento adicional. A ameaça pairou no ar como fumaça. Treinamento adicional. No vocabulário de Pat, isso significava reuniões privadas em seu escritório, sessões a portas fechadas onde a segurança no emprego de Sarah dependia de sua disposição de tolerar qualquer comportamento que Pat considerasse apropriado. Luke já tinha visto o suficiente. Sua irmã Emma havia suportado essa mesma guerra psicológica por meses antes que os hematomas começassem a aparecer. O padrão era sempre idêntico: humilhação pública, escalada privada, isolamento sistemático até que a vítima acreditasse que merecia cada momento de sofrimento. Mas reconhecimento e ação eram duas coisas diferentes, e Luke Morrison não havia sobrevivido a 3 missões de combate se precipitando na batalha sem o reconhecimento adequado. Às vezes, os ataques mais devastadores vinham de direções que o inimigo nunca imaginava, e Luke estava começando a formular uma estratégia que exporia todo esse ecossistema corrupto exatamente como ele era. A questão não era se ele agiria, era se Millbrook estava pronta para o tipo de justiça que não exigia tribunais ou longas deliberações. Naquela noite, Luke sentou-se em sua caminhonete em frente ao Pat's Diner, conduzindo o tipo de vigilância que uma vez salvou vidas em território hostil. 3 horas de observação revelaram um padrão mais sinistro do que até mesmo sua paranoia treinada militarmente havia previsto. O turno de Sarah terminava às 9, mas Pat sempre encontrava motivos para mantê-la até mais tarde. Contagem de estoque, tarefas de limpeza profunda, papelada que misteriosamente exigia sua supervisão pessoal. Através das janelas da lanchonete, Luke observou Pat circular Sarah como um predador testando limites, ficando muito perto quando ela contava os recibos do caixa, deixando a mão repousar no ombro dela quando se inclinava para verificar seu trabalho. A linguagem corporal dizia muito, sua postura rígida, a maneira como ela prendia a respiração quando ele se aproximava, a distância cuidadosa que mantinha enquanto ainda parecia complacente. O celular de Luke vibrou com uma mensagem de texto de sua conselheira do VA. Lembre-se,
Processamos o trauma através do propósito, não da vingança. A doutora Martinez tinha boas intenções, mas ela nunca tinha visto civis indefesos desaparecerem em sistemas projetados para devorá-los. Ela nunca tinha segurado a mão de sua irmã moribunda enquanto Emma sussurrava desculpas por não ser forte o suficiente para deixar seu agressor. A ironia era profunda. Luke passou anos lutando contra a tirania no exterior, enquanto predadores domésticos agiam com impunidade a 3 quarteirões de seu apartamento. Bandeiras americanas hasteavam orgulhosamente por toda Millbrook, mas de que adiantava defender a liberdade no exterior se os cidadãos não encontravam segurança em seus próprios bairros? Sua pesquisa naquela tarde havia pintado um quadro perturbador. 3 garçonetes haviam se demitido do Pat's Diner no ano anterior, todas alegando conflitos de personalidade com a gerência. Derek Ashworth fazia parte do conselho municipal, e sua construtora havia construído metade do distrito comercial de Millbrook. O chefe de polícia jogava pôquer mensalmente com os 2 homens. Não se tratava de crueldade aleatória, mas de uma rede de proteção institucional disfarçada de valores de cidade pequena. Luke entendia de sistemas. As operações militares eram bem-sucedidas por meio da coleta cuidadosa de informações, paciência estratégica e ação decisiva e avassaladora quando chegava a hora. Os predadores civis contavam com o isolamento, a vergonha e a suposição de que as pessoas boas permaneceriam observadoras passivas do mal cometido à vista de todos. As luzes da lanchonete se apagaram quando Pat trancou a porta da frente, mas Luke percebeu que o carro de Sarah permanecia na área de estacionamento dos funcionários. Pela janela lateral da cozinha, ele podia ver Pat encurralando-a perto do freezer, seu corpo bloqueando sua rota de fuga. A postura de Sarah mudou de resignação para medo genuíno, com as mãos pressionadas contra a parede de aço inoxidável atrás dela. O treinamento militar de Luke o ensinou a identificar os parâmetros da missão antes do engajamento. Objetivo principal: neutralizar a ameaça sem se tornar uma ele mesmo. Objetivo secundário: expor a podridão sistêmica que permitia que predadores como Pat e Derek operassem com a aprovação da comunidade. Objetivo terciário: garantir a segurança de Sarah além da intervenção desta noite. A chave não era apenas deter Pat. Qualquer pessoa decente poderia fazer isso com violência suficiente. O desafio era desmantelar todo um ecossistema de facilitação, ao mesmo tempo em que fornecia a Sarah as ferramentas para reconstruir sua vida sem precisar de um anjo da guarda de 2 metros de altura para protegê-la. Luke olhou para o relógio. 21h47. O confronto na cozinha vinha se intensificando há 12 minutos, e a confiança de Pat sugeria sucesso anterior em encontros semelhantes tarde da noite. Não se tratava de assédio espontâneo, era predação praticada, refinada pela repetição e pelo silêncio da comunidade. Seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de seu ex-líder de esquadrão, Morrison. Soube que você está tendo dificuldades com a vida civil. Lembre-se, a missão não termina quando você volta para casa, ela apenas muda de teatro de operações. O capitão Rodrigues estava certo. Luke passou 3 missões protegendo pessoas inocentes de extremistas violentos, mas estava pensando de forma muito limitada sobre geografia. O mal não respeita fronteiras internacionais, e a justiça não pode ser terceirizada para campos de batalha distantes enquanto vítimas domésticas sofrem em silêncio. Através da janela da cozinha, a linguagem corporal de Pat mudou de intimidação para agressão, seu rosto a centímetros do de Sarah, enquanto ela se pressionava contra a porta do freezer. Luke já tinha visto o suficiente. A manhã seguinte traria um acerto de contas que nem Pat nem Derek Ashworth poderiam ter previsto. Mas a intervenção daquela noite era apenas o primeiro passo de uma estratégia maior, uma estratégia que testaria se os cidadãos de Millbrook possuíam a coragem moral para enfrentar os monstros que haviam sido cuidadosamente treinados para ignorar. Luke entrou pela porta dos fundos destrancada do Pat's Diner com a precisão silenciosa que outrora o tornará lendário entre os agentes das forças especiais. A cozinha estava mal iluminada, cheia do cheiro acre de gordura velha e de algo muito mais tóxico, o fedor do poder descontrolado que corrompia espaços decentes, transformando-os em campos de caça. Por favor, Pat, eu só quero ir para casa. A voz de Sarah trazia um tremor que acendeu algo primitivo no peito de Luke. Ela estava pressionada contra o freezer, o corpo grande de Pat bloqueando sua fuga enquanto suas mãos exploravam limites que deveriam ser sagrados. Vamos, querida. Você sabe como isso funciona. Você precisa deste emprego, certo? Seu filho precisa que as contas médicas sejam pagas. A voz de Pat trazia a crueldade experiente de alguém que aperfeiçoou o terrorismo emocional. Tudo o que estou pedindo é um pouco de gratidão. Luke já tinha ouvido variações desse discurso em salas de interrogatório no exterior,
Os predadores sempre justificavam suas ações enquadrando as vítimas como participantes voluntárias de sua própria destruição. A psicologia era idêntica, quer o cenário fosse uma prisão militar ou uma lanchonete de uma cidade pequena. Eu aprecio o emprego, Pat. Eu realmente aprecio. Mas não posso. Não pode o quê? A voz de Pat tornou-se perigosa, sua mão segurando o pulso de Sarah com força suficiente para deixar marcas. Não pode mostrar um pouco de gratidão ao homem que mantém você empregada quando metade desta cidade acha que você é lixo? Foi então que Luke entrou na luz, seu corpo de 2 metros de altura preenchendo a porta da cozinha como um julgamento bíblico. Pat se virou, seu rosto passando por confusão, reconhecimento e terror crescente ao perceber que seu território de caça privado havia sido invadido. Boa noite, Pat. A voz de Luke transmitia a calma controlada que antes precedia ataques cirúrgicos contra alvos de alto valor. Parece que você está tendo dificuldade em entender conceitos básicos como consentimento e dignidade humana. Ei, cara, essa é uma conversa privada. Privada? Luke deu um passo à frente e Pat instintivamente se afastou de Sarah. O engraçado sobre privacidade é que ela não inclui aterrorizar funcionários depois do expediente. Isso se chama agressão no local de trabalho, e, de onde eu venho, temos soluções específicas para esse tipo de comportamento. Sarah encostou-se ao freezer, observando 2 homens adultos se enfrentando no espaço confinado. Mas isso não era violência aleatória de bar, era engenharia de precisão, projetada para desmantelar a estrutura de poder cuidadosamente construída por um predador por meio da aplicação estratégica de força avassaladora. Ouça, soldadinho, você não sabe no que está se metendo. Na verdade, eu sei exatamente no que estou me metendo, Luke interrompeu, pegando seu telefone. 3 horas de imagens de vigilância mostrando você encurralando funcionárias. Gravações de áudio da conversa desta noite. Documentação de um padrão de assédio que deixaria os promotores federais muito interessados em sua operação. O rosto de Pat empalideceu quando ele compreendeu as implicações. A guerra moderna não se tratava de força bruta, tratava-se de superioridade de informação, paciência estratégica e aplicação precisa de influência em momentos críticos. Você gravou isso? Isso é ilegal. Espaços públicos não têm expectativa de privacidade, Pat. O treinamento de inteligência militar cobre a lei de vigilância de forma bastante completa. O sorriso de Luke não transmitia nenhum calor. Mas ainda não terminamos. Veja, Sarah aqui merece testemunhas do que você tem feito. Testemunhas reais. Do tipo que não pode fingir que não viu nada. Luke pegou seu celular e discou rapidamente um número que havia memorizado naquela tarde. Derek? Luke Morrison. Sim, o veterano da lanchonete esta manhã. Escute, preciso que você vá à lanchonete do Pat agora mesmo. Há algo acontecendo aqui que requer atenção imediata da comunidade. Os olhos de Pat se arregalaram quando ele percebeu o alcance da estratégia de Luke. Não se tratava de justiça vigilante, mas de uma exposição sistemática, projetada para trazer os segredos sujos de Millbrook à luz da responsabilidade pública. O que você está fazendo? Perguntou Pat, com a voz trêmula de pânico genuíno. Criando transparência, respondeu Luke, já ligando para o chefe de polícia, o prefeito e 3 vereadores. Veja, predadores como você dependem do isolamento e do silêncio. Mas quando toda a comunidade testemunha seu comportamento simultaneamente, de repente a dinâmica social muda de maneiras muito interessantes. Se você está acompanhando o desenrolar desta história e reconhecendo como a mudança real acontece, não por meio do heroísmo individual, mas da coragem coletiva de enfrentar verdades incomodas, certifique-se de se inscrever, porque o que acontecerá a seguir desafiará tudo o que você pensava saber sobre como a justiça realmente funciona nas pequenas cidades americanas. Em 15 minutos, o Pat Jenner se transformou em um tribunal comunitário improvisado, com autoridades confusas chegando para encontrar evidências inegáveis de abuso sistêmico acontecendo em tempo real. E Luke Morrison estava apenas começando. As luzes fluorescentes do Pat Jenner nunca haviam iluminado uma verdade tão incômoda. Em 20 minutos, as ligações estratégicas de Luke reuniram toda a estrutura de poder de Millbrook em uma cozinha apertada, onde a negação se tornou impossível e as mentiras confortáveis evaporaram sob o olhar severo de evidências inegáveis. Derek Ashworth chegou primeiro, esperando testemunhar a prisão de Luke por invasão. Em vez disso, ele se viu olhando para seu amigo de poker Pat, flagrado no meio de uma agressão, com provas em áudio já enviadas para o armazenamento em nuvem. O chefe de polícia Randall veio em seguida,
sua arrogância habitual esvaziando-se ao perceber que seus companheiros de jogo mensal haviam criado um pesadelo jurídico que nenhuma rede de contatos de cidade pequena poderia resolver. Senhores, Luke dirigiu-se aos funcionários reunidos com precisão militar, conheçam o verdadeiro caráter de sua comunidade. Não a versão que vocês apresentam nos cultos da igreja e nas reuniões do Conselho Municipal, mas aquela que opera após o expediente, quando vocês acham que ninguém está observando. Sarah estava agora ao lado de Luke, não mais encolhida, mas irradiando a força tranquila de alguém que finalmente encontrou um aliado em um mundo projetado para isolá-la. Os hematomas em seu rosto contavam sua própria história, mas sua postura revelava uma transformação, de vítima sobrevivente a testemunha. O prefeito Thompson chegou sem fôlego, tendo saído correndo do recital de piano de sua filha. O que significa isso, Morrison? Você não pode simplesmente... Na verdade, eu posso. Luke apontou para seu telefone, onde conversas gravadas eram reproduzidas em loop. Veja, o treinamento de inteligência militar ensina a documentar tudo. 3 semanas de vigilância, reconhecimento de padrões, estabelecimento de uma linha do tempo de abuso sistemático no local de trabalho. Pat achava que era intocável porque bons cidadãos preferem a ignorância confortável à ação desconfortável. A cozinha ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Pat e pelo zumbido distante dos equipamentos da cozinha. Esses homens construíram suas carreiras mantendo uma negação plausível, estando ausentes o suficiente quando conveniente e presentes o suficiente para manter suas reputações. Derek tentou salvar seu futuro político. Olha, se Pat ultrapassou alguns limites, isso é entre ele e o promotor federal especializado em casos de assédio no local de trabalho, Luke interrompeu suavemente. O engraçado sobre padrões de abuso é que eles criam crimes predicados da Rico quando a proteção institucional é envolvida. Sua construtora emprega metade das mulheres desta cidade, Derek. Quer adivinhar o que os investigadores podem descobrir se começarem a entrevistar suas funcionárias sobre as condições de trabalho? O rosto do prefeito ficou pálido quando ele percebeu as implicações. Não se tratava apenas dos crimes individuais de Pat, tratava-se de todo um ecossistema de comportamento predatório protegido por silêncio estratégico e corrupção institucional. O chefe Randall limpou a garganta nervosamente. Morrison, talvez possamos chegar a um acordo. Pat está disposto a se demitir, fazer alguma compensação financeira. Chefe. A voz de Sarah cortou a sala como uma lâmina, mais forte do que qualquer um tinha ouvido em meses. Com todo respeito, não se trata de dinheiro. Trata-se de quantas outras mulheres você deixou de proteger porque era mais fácil jogar cartas com seus agressores do que fazer seu trabalho de verdade. Luke viu a estrutura de poder de Millbrook desmoronar em tempo real, à medida que mentiras confortáveis se deparavam com verdades incômodas. Esses homens construíram sua autoridade com base na suposição de que as vítimas permaneceriam em silêncio e as testemunhas permaneceriam deliberadamente cegas. Eles nunca haviam encontrado alguém com o treinamento e a convicção moral para desmantelar sistematicamente sua rede de proteção. 6 meses depois, Sarah administrava o recém-reformado Millbrook Community Café, de propriedade de uma cooperativa de mulheres locais que descobriram seu poder econômico coletivo quando se libertaram de relações de trabalho predatórias. Pat enfrentou acusações federais que garantiriam que seus campos de caça permanecessem permanentemente fechados. A empresa de construção de Derek passou por investigações federais de assédio no local de trabalho que revelaram padrões sistemáticos que remontavam a décadas. Mas a mudança mais profunda não foi legal, foi cultural. Millbrook havia aprendido que a verdadeira força da comunidade não vinha da proteção de mentiras confortáveis, mas do confronto com verdades incômodas. Os cidadãos da cidade descobriram que a coragem moral era contagiosa, espalhando-se de um ato de intervenção para uma transformação em toda a comunidade. Luke ainda frequentava o café, não como um anjo da guarda, mas como um membro da comunidade que havia aprendido que o serviço militar não terminava com a dispensa, ele simplesmente evoluía da proteção de civis no exterior para o empoderamento dos vizinhos domésticos. Sua irmã Emma teria apreciado a ironia. Às vezes, você precisa viajar meio mundo para descobrir como lutar as batalhas que acontecem no seu próprio quintal. A história de Millbrook se espalhou além das fronteiras do condado, inspirando outras comunidades a examinar seus próprios silêncios confortáveis e pontos cegos institucionais. Porque a verdadeira mudança nunca aconteceu apenas por meio do heroísmo individual, ela aconteceu quando pessoas comuns encontraram a coragem coletiva para dizer que alguns comportamentos eram simplesmente inaceitáveis, independentemente de quem os cometesse ou de quanta proteção política desfrutassem. Se esta história lhe lembra que a verdadeira força não reside no poder físico,
mas na coragem moral de defender aqueles que não podem se defender. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta mensagem com outras pessoas que possam precisar ouvir que não estão sozinhas em sua luta pela justiça. Às vezes, as batalhas mais importantes não são travadas com armas. Elas são vencidas por meio de testemunhas, documentação e o ato revolucionário de se recusar a fingir que o mal disfarçado de normalidade merece respeito simplesmente porque usa terno e joga pôquer com as pessoas certas.